falamos em rotina de bebês e crianças, parece a coisa mais importante e essencial. Agora, quando a gente tá falando da rotina em um adulto, a gente fala de uma maneira ruim, né? Então a gente fala que esse relacionamento caiu na rotina, como se rotina fosse um problema. E aí eu quero começar esse vídeo perguntando pra você. Quando você fala de rotina, você fala de algo bom, de algo importante, ou você fala de algo horrível que a gente deveria evitar? Me conta, você tá bem com a sua rotina? Você gosta? É um saco? É legal? Como é que é pra você? Na verdade, uma rotina é importante para qualquer idade. E eu não tô falando de horários milimétricos e as coisas exatamente da mesma forma. Mas saber o que vai acontecer naquela ordem ou em que momentos isso acontece no seu dia é muito importante para nossa mente possa se estruturar. Então, a previsibilidade do que vai acontecer te ajuda a ir organizando o seu dia, a criar menos estresse, porque você já sabe o que vai acontecer. Então, da mesma forma que uma criança chora menos, se ela já sabe que depois da janta ela vai tomar o banho e depois disso ela vai dormir, ela já sabe a ordem disso. Então, a gente não precisa entrar nessa batalha todo dia, ou pelo menos é uma batalha menos pior, se é que eu posso dizer isso. Com a gente também. Se a gente sabe que depois do jantar é a hora do banho, em seguida eu vou dormir, eu vou fazer isso quase de maneira automática. Eu não vou criar estresse e problemas com aquilo no meio do caminho pra gente ficar tropeçando e tendo que se estressar o tempo todo. Então, aproveitando o exemplo do banho, é como escovar o dente. Você termina de comer, você vai automaticamente escovar o dente. Ou um pouco antes de dormir, você escova o dente. Você não passa o dia inteiro pensando, ai, que horas eu vou escovar o dente? Ah, será que hoje eu vou escovar o dente? Já é automático. Você pega e faz. Você não precisa se programar pra isso. Não existe um estresse relacionado a escovar o dente. É uma ação. Você vai e faz. Mas eu gosto muito do exemplo que é do lixeiro, né? Eu não sei na sua casa como é que funciona o lixo, mas na minha casa o lixeiro passa terça, quinta e sábado. Então eu já sei o dia que isso vai acontecer e eu já me programo para isso. Então eu sei o dia que tem que tirar os lixos do banheiro, o dia lixo da cozinha, né? Quando esse lixo tem que ir para fora. Mas vamos imaginar se cada dia e cada hora ele passasse num horário diferente. Ia ser um estresse maior, porque eu preciso me preocupar mais com aquela comida que eu tenho que jogar fora, com o lixo do banheiro, ou eu vou ter que ficar tirando e aí o cachorro vai rasgar o lixo, ou não é o dia que no prédio pode fazer aquilo, né? Começa a se criar um monte de problema e de estresse porque eu não tenho isso organizado. Quando eu já sei, tal hora é o melhor horário para tirar, porque o lixeiro já vai passar tal hora, isso é automático, eu vou e faço. Mas se cada dia ele começa a fazer isso de uma hora diferente, isso vai se tornar um problema no nosso dia a dia, percebe? Normalmente quando a gente fala dessa rotina como algo ruim, está muito ligado à nossa fantasia de que a vida devia ser só legal e só divertida e um final de semana, umas férias eternas. Embora eu já vou te avisar que nas suas férias você também segue algum nível de rotina de previsibilidade das coisas, mesmo que seja em menos coisas. Mas a gente precisa entender que a vida adulta vai ser muito mais o dia a dia, muito mais a rotina do que esses momentos que a gente sai dela, do que essa saída diferente, do que o dia que você vai beber com seus amigos, o dia que você vai fazer uma viagem, né? Não dá pra estar o tempo todo nessa adrenalina. E é uma fantasia muito infantil de acreditar de que, só porque eu sou adulta eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Então não tem por que eu fazer essas coisas chatas. E a vida passa a ser só coisa chata, porque a rotina vai acontecer, ela não é uma escolha, né? Mesmo, mas tal pessoa, Camila, ela cada hora tá num país, trabalha, morando, mas as pessoas, existe uma sequência de atividades, existe algo previsível, né? Talvez ela não acorde todo dia 7 horas da manhã, mas o horário que ela acorde, mesmo que esse horário varia, ela vai em seguida fazer coisas de uma mesma forma, né? Existe uma estrutura no nosso dia a dia, mesmo que ela seja diferente da maioria das pessoas. Então é uma grande cilada ficar preso a essa fantasia, primeiro porque você vai achar o seu dia a dia sempre chato e você não vai conseguir ver ele como legal, não vai conseguir colocar coisas mais tranquilas para deixar isso mais divertido, e também corre o risco pior de você querer forçar a vida a ser essa adrenalina toda e às vezes se colocar em risco ou até começar a usar coisas como droga, álcool, para precisar estar nesse lugar do legal, do divertido, de algo sempre lá em cima. O que acontece normalmente com a maioria das pessoas que falam que a rotina é chata, que é um saco, que não aguenta a rotina, é porque elas
não sabem administrar a vida. E aí não é a rotina, o dia a dia, é a vida como um todo. Tanto por causa dessa fantasia que eu falei anteriormente, mas porque as pessoas não têm noção de quanto tempo elas demoram para fazer cada atividade, né? Quantas atividades eu consigo colocar no dia, qual é a minha expectativa em relação ao meu dia. Porque você tem noção quanto tempo você demora para almoçar? Para fazer uma comida, para entregar um relatório, para fazer uma reunião. E, gente, eu não tô falando que você tem que... A Camila disse que a gente tem que gastar o mesmo tempo todo dia para cada coisa. Gente, não é exército, né? Não é isso. Mas a gente precisa ter uma noção. Minha mãe tem um exemplo ótimo. Ela fala assim, que não dá para enfiar São Paulo dentro de Mojimirim. Mojimirim, a cidade que eu moro, tem 90 mil habitantes. Imagina também de São Paulo. E o que eu vejo que a maioria das pessoas faz é exatamente isso. Elas acham que se elas colocarem 1 milhão de tarefas por dia, elas vão estar sendo mais produtivas. Não, elas vão estar sendo só mais estressadas. Então, se a gente não tem essa noção do que cabe, do que é a realidade, do que eu consigo e como é o melhor processo para fazer isso, então assim, segmentar, às vezes, olha, eu vou olhar o celular menos tempo, só dessa forma, ou os e-mails eu vou olhar só no começo do dia ou depois do almoço. Começa a organizar essa vida, a controlar mais, as coisas vão se perdendo e a gente vai sendo as exigências do dia a dia tomam um controle sobre a gente, percebe? Porque aí tem que fazer isso, o filho chorou, tem isso da escola, tem isso do trabalho, nossa, caiu, quebrou isso aqui. Tudo vai virando um estresse porque não tem tempo, porque as coisas já estão apertadas demais. E aí o dia se torna correr, ser atropelado e ficar correndo atrás do próprio rabo. Quando você tá no controle e assume essa rotina pra você, se responsabiliza pelas coisas, é você que tá no controle e que vai organizar isso do jeito que funciona melhor pra você. É assim que as coisas vão estar mais tranquilas. E eu não tô dizendo pra você virar uma pessoa mega controladora, mas o que eu tô dizendo é assim, ou você não é um super-homem, uma super-mulher. A gente precisa ter noção das coisas. E até para poder ter esse tempo pro improviso, pro que acontece de última hora, para aquilo que não estava programado, a gente precisa saber o que tem para ser feito. A gente precisa ter algum nível de organização no nosso dia para quando esse algo acontece, a gente conseguir encaixar ali, a gente conseguir resolver, a gente ter essa manobra, essa flexibilidade, ela vai acontecendo quando isso já está estruturado. Porque a gente tem a impressão que ou eu vou ter uma vida muito flexível, muito divertida, e eu vou conseguir lidar com o que acontecer. Ou, quando a gente fala de uma rotina, a gente fala de uma rigidez, né? De controle, de uma dureza. E as duas coisas não são contrárias. Percebe que não é porque você dorme no mesmo horário, praticamente todos os dias, e você toma banho, escova o dente e depois dorme, que você não pode, no final de semana, dormir mais tarde. Escovar o dente, tomar banho, dormir na mesma sequência, né? Não é porque você normalmente almoça meio-dia que você não pode almoçar em outro lugar, que você não possa almoçar em outro horário, né? Não é essa dureza que a gente está falando, mas o que a gente está falando é de uma organização, de uma estrutura, né? Até que você possa viver já tendo isso tranquilo, isso organizado. Parece óbvio depois de tudo que eu falei, mas eu vou repetir. E eu quero que você preste muita atenção agora. A sua rotina parece idiota, meio óbvio eu dizer isso agora depois desse vídeo, mas eu vou dizer e eu quero que você preste muita atenção. Então percebe aqui, a sua vida precisa funcionar para você. Se a sua rotina não tá funcionando, a sua vida não vai funcionar, né? Então como que a sua vida vai gerir melhor? Como é que você vai gerir melhor a sua rotina, os seus afazeres, os seus relacionamentos? Como é que você vai estar no controle daquilo que é possível? Porque tem um monte de coisa que não é possível, né? Um monte de coisa não tá na nossa mão e vai acontecer, e vai interromper, e a gente vai precisar sair desse lugar. Mas aquilo que é possível e que pode ajudar a gente a ter uma vida mais tranquila, a gente não precisa ficar estressado com cada mini coisinha que vai aparecendo, com cada coisinha que precisa ser feita no dia, né? Eu brinco que aquela pessoa que todo dia fica estressada que ela precisa fazer o café da manhã, tá errado, né? Isso não pode ser um estresse, porque é um estresse que ela vai tropeçar todo dia. Então, como que você consegue reduzir, dar uma limpada nesses estresses bobos do dia a dia, quando a gente consegue aceitar a rotina e pensar que essa rotina pode ser muito legal e muito importante para você. Então é isso, não se esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal. Um beijo e tchau!